3 dicas para salvar o seu casamento. Só que aqui, comigo, no Recomeço de Vida, a gente não fala sobre aconselhamentos, a gente não fala sobre disse-me-disse, a gente fala sobre técnica, sobre método. E é isso que eu vou mostrar para você. Mas antes, eu quero que você curta, compartilha lá o meu canal, Recomeço de Vida, Carla Cunha. Ou você me acompanha no podcast, então um oi para a galera do podcast que me acompanha todas as terças e quintas pelo Spotify, Google ou Apple e que hoje vai estar ouvindo então também essas 3 dicas de como salvar o seu casamento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Estamos em 2020, maio, muita gente ainda trancada dentro de casa, né? Temos que pensar sobre isso, hein? Já pensou o que está acontecendo lá no seu casamento? Você já se percebeu e viu o que é que de verdade causa tantos transtornos na vida de vocês? Quando a gente não está falando de uma terceira criatura que aparece porque casamento é a 2, quando a gente está falando de um casamento realmente a 2, mas que está havendo algum problema no processo de vocês de se encontrarem para pensarem no que foi que reuniu vocês dois, o que é que faz com que vocês dois estejam juntos até hoje, quando a gente começa a olhar para isso, o que tem por trás de tudo isso é uma comunicação inadequada. E aí, a gente... Inadequada por quê, na verdade? Porque a gente já está cheio de sentimentozinhos guardados exatamente pelo acúmulo da comunicação inadequada. Porque comunicação é aquilo que o outro entende e não o que a gente diz. Só que às vezes acontece um negocinho nas relações. O outro entende o que ele sente. E aí, a gente precisa ter que se explicar um pouco mais. E a gente precisa conhecer o outro para poder saber o que raios ele tanto sente, que quando a gente fala, ele entende de um jeito completamente diferente do que a gente gostaria. E para isso, a gente tem técnicas de comunicação. Para você ser mais assertivo na hora de falar com a pessoa que você precisa e fazer com que ela ouça de uma forma e entenda da forma que é possível para ela, tá? Mas aqui, dentro das nossas dicas, a gente vai falar sobre 3 dicas. Então pega papel e caneta e começa a anotar. A primeira dica é: o que gera discussão na sua casa, com frequência, precisa acabar. Claro, né, Carla, que precisa acabar. É exatamente isso que traz todos os problemas para minha vida. Pois é. Você vai fazer o seguinte, você vai anotar no papel todas as discussões que você se lembra que aconteceram pelo menos nessa semana, ou que você sabe que são discussões que sempre acontecem, elas têm frequência na vida de vocês ou intensidade. Ela nem é uma discussão que aparece a todo momento na vida de vocês, mas quando ela vem com tudo, arrebatando. Então você vai anotar tudo isso. E você vai ter a missão de entender o que é que traz o gatilho para que essa discussão comece. Qual é a palavra, qual é a ação, ou qual é essa terceira pessoa que entra, e lembrando que aqui a gente não está falando daquela terceira pessoa que roda e que você tem ciúmes, não. A gente está falando terceira pessoa, às vezes, por exemplo, a sogra, o sogro, o cunhado, a cunhada, primos, sei lá, amigos, o que quer que seja, a pessoa que seja do seu relacionamento que você está trazendo para dentro dessa discussão. Tá? Você vai descobrir qual é esse gatilho. Depois que você descobrir esse gatilho, você vai ter que criar um plano de contenção. Contenha esse gatilho. Toda vez que você enxergar que ele tá vindo para cima de vocês e que a discussão vai começar, o que é que você vai fazer para que esse gatilho não seja acionado? Pelo menos pela sua parte. Porque quando você age de uma forma diferente, o outro está obrigado a também repensar como ele vai agir com você. Porque o que acontece numa discussão é que vocês já têm uma dinâmica de relacionamento da discussão. Ela já é uma rotina dentro do que acontece quando ela é acionada, tá? A gente vai quebrar essa rotina. Então você vai responder de uma outra forma, porque você sabe por que começa essa discussão, o que traz essa discussão e o que você vai fazer com esse negocinho aqui. Diz pra mim.
Depois me conta aí nos comentários, tá? Me conta, se você não tiver comentário, se estiver no podcast, manda pra mim lá no carla@recomeçodevida para eu saber o que é que você fez. Ainda não vou pra segunda dica não, peraí. Mas se você não se sentir preparado ainda, as emoções ainda estão vindo aqui e aí você não consegue parar o gatilho, você precisa prometer para mim que o que você vai fazer, pelo menos hoje, a partir de hoje, é que toda vez que o gatilho for acionado e que você já sabe que nesse momento você ainda não está preparado para parar o gatilho, você vai pelo menos entrar em um grau de racionalidade, analisando toda a situação de forma racional. Você vai ver o que é que de fato vai acontecendo após que o gatilho é acionado. Qual é a ação que vem depois? Qual é a ação que vem depois? Qual é a ação que vem depois? E você vai montando essa historinha. Quando essa discussão toda acabar, você vai esperar uns 10 minutinhos, você vai sentar e você vai escrever como foi que a discussão aconteceu. Qual foi o gatilho, o que veio depois do gatilho, depois do gatilho, depois do gatilho, quais foram as respostas que vocês dois foram se dando. E aí você vai começar a se programar para criar esse plano de contenção, beleza? Segunda coisa que vocês precisam saber fazer é comunicar-se com diálogo. Monologar, entre aspas, que eu não sei se essa palavra existe. Monologar não existe em um relacionamento. Você precisa dialogar. E para você conseguir dialogar, você vai ter que fazer uma pergunta para si mesmo. Eu prefiro sair desse negócio com meu orgulho intacto ou eu prefiro ser feliz? O que você prefere? Porque se você estiver preferindo a felicidade, a minha proposta para você é que depois que você tenha entendido todo esse gatilho e que você já tenha conseguido dar uma resposta diferente para o seu parceiro ou para a sua parceira, né? Ou seja, você teve que trabalhar lá na nossa dica 1, na nossa atividade 1, e você já conseguiu entender o que é que está acontecendo, você já fez seu plano de contenção, é hora de sentar com o seu parceiro e sua parceira e revelar o seu plano. Falar para essa pessoa claramente, verdadeiramente, o que é que você enxerga que acontece quando vocês gastam tanta energia em torno dessa discussão. O que é que você enxerga que vocês deixam de fazer para crescerem juntos e faz com que cada dia mais vocês estejam se afastando um do outro. Quando a proposta de vocês, quando vocês estiveram juntos, era de criar, de somar uma vida, de fazer algo novo por isso. E nesse momento, a discussão está levando vocês para caminhos opostos. Provavelmente vocês estão vivendo só por um momento como comodidade, né, para a vida, para não ter que desfazer lá muitas coisas, e gostariam de se encontrar. Quando a gente está vivendo por comodidade num relacionamento, pode ser que exista ainda alguma coisa aí para ser juntada e que dê o clique e que faça vocês de novo pegarem a rota, tá? Então aposte nisso. Sente, fale com a pessoa sobre os seus sentimentos, o que você sente, o que você percebe, mas quando você está numa comunicação inoperante, acontecem gritos, discussões, berros, nada disso vai acontecer com você. Porque agora você é um ser que sabe controlar o gatilho que puxa toda a discussão. Se a outra pessoa ainda não estiver preparada, é só você manifestar para ela que tudo que você deseja nesse momento é achar uma saída para a continuidade do relacionamento de vocês. Mas que para isso você precisa ser ouvido. E aí, hoje você não fala mais com ela sobre esse assunto. Traz a curiosidade. Fala para ela assim, se amanhã você estiver mais calmo, mais calma, a gente senta para conversar. Você gostaria? Se a pessoa tiver interesse de estar com você, ela vai dizer que gostaria sim. E ela, na verdade, vai te perturbar até o fim do dia para saber logo o que é, porque a curiosidade matou o gato, né? Mas você não vai falar. Você vai esperar e você vai aguentar até o dia seguinte. Se a curiosidade da pessoa for tanta, você faz o seguinte, você marca um horário com ela para o dia seguinte. Você fala assim, olha, amanhã de manhã
tal hora, depois do café da manhã, a gente vai sentar e a gente vai conversar. E põe a regra, porque aí funciona. O ouvidinho fica atento, porque a pessoa já ficou esperando, tá? Terceira dica, mantenha cumplicidade. Depois que você praticou a dica 1, depois que você praticou a dica 2, você vai trazer tudo isso para a mesa de vocês dois e você vai mostrar, olha só, a gente já está conseguindo compreender o que é que atrapalha a gente, que faz a gente desperdiçar uma energia gigantesca na nossa vida, que faz a gente ficar andando para lados opostos na nossa vida, e a gente agora já entendeu que isso não tá bom. O que a gente pode fazer em conjunto? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia, porque já faz tanto tempo que a gente não faz nada junto, a gente odeia estar junto, ou a gente já tem uma vida tão separada um do outro, que eu já não sei mais o que é que a gente pode fazer aí para juntar a gente. Você vai se recordar com essa pessoa sobre o que foi que uniu vocês. O que foi que lá atrás fez com que até hoje vocês estivessem juntos? O que foi que fez você pedir essa pessoa em casamento ou para morar junto ou para ter esse relacionamento do jeito que vocês têm hoje? O que é que faz com que vocês acordem e se digam, vale a pena ainda estar com essa pessoa? O que você buscava lá atrás era o que? Era um sorriso? Era o bom humor dessa pessoa que te encantava? O que te admirava na vida dessa pessoa? O que é que ela fazia que você dizia assim, meu Deus do céu, eu não posso ficar mais um dia sem isso na minha vida. Eu preciso que essa pessoa esteja junto comigo porque eu amo vivenciar isso com ela. Porque existe uma troca, todo mundo se proporciona alguma coisa. Então, é isso aí que vocês vão ter que se lembrar que lá no seu passado distante, se você tiver 20, 15 anos de casamento, de relacionamento, não importa o tempo. O que foi que fez você fazer o pedido de namoro para essa pessoa? O que foi que fez você fazer com que essa pessoa estivesse junto com você? O que foi que fez você ter empenho? Eu não tô falando nem sobre, porque eu fiquei apaixonado, o que foi o amor, não, eu tô falando sobre a ação. O que essa pessoa fazia que te encantava e fazia com que você dissesse exatamente o que eu já disse. Eu quero viver isso todos os dias com essa pessoa. É isso aí que vocês vão se propor a partir de então. Depois que vocês conseguirem fazer a dica 1 funcionar bem, a dica 2 funcionar bem, é isso daí que vocês vão se propor a vivenciar um pouco mais a cada dia, ok? Eu espero que vocês estejam juntos para a eternidade e que essas 3 dicas de fato comecem a fazer diferença no relacionamento de vocês hoje. Então começa hoje a primeira dica e não seja egoísta. Espalha pra galera, tá bom? Um grande beijão no seu coração. E até quinta-feira pro pessoal do podcast e fica de olho em mais vídeos ou no meu Instagram, Recomeço de Vida Carla Cunha. Abraços!